Olá, eu sou Jorge Soares Menor Filho, aluno do mestrado profissional em ensino de matemática, e irei apresentar um trabalho sobre misconception no ensino de trigonometria, da disciplina de ensino de matemática 2, com o professor Pedro Sá. Então, vamos compartilhar a tela para que a gente possa fazer as devidas observações. Então, iremos falar sobre misconception no ensino de funções trigonométricas. O, o nosso trabalho, ele buscou informações através de artigos, onde foi feita a tradução de alguns deles, a nossa experiência profissional em sala de aula, que já tem algum tempo, então, foi baseado nisso, apesar de ser um conteúdo em que nós temos ainda poucas informações, e é de grande valia que a gente possa estar trabalhando esse conteúdo. Então, vamos falar um pouco sobre as misconceptions, tá bom? Inicialmente, tá? O que vem a ser uma misconception, tá? Misconception em inglês, tá? Significa um equívoco, tá bom? Eu, como professor de matemática, adoro escrever, então vou estar usando aqui a minha escrita, tudo bem? Então, equívocos ocorrem durante todo o conhecimento construído, não só na disciplina de matemática, mas em todas as outras. Você, nesse momento, pode ter aprendido de uma forma equivocada, em que quando você se aprofunda em determinado conteúdo, você vai ver que a forma como que você aprendeu, ou você tenderia ao erro, ou você perderia mais tempo na resolução, ou até mesmo você estaria fazendo o cálculo sem que houvesse uma teoria por trás, você estaria fazendo um cálculo meio que mecânico, tudo bem? Então, essa foi a forma como a gente trabalhou, como a gente construiu o nosso trabalho, tudo bem? Lembrar que o pensamento do aluno consiste em muitas coisas, fórmulas de grande relevância, existe o tédio, o prazer, que fazem parte das suas atitudes e pensamentos sobre a matemática. Um problema que leva a muitas e sérias dificuldades de aprendizagem em matemática. São aquelas que nós vamos ter conceitos errôneos, tá certo? Então, essa palavra aqui é muito importante, principalmente pelo nosso objeto de estudo, que são as funções trigonométricas, em que o aluno pode ter, no seu ensino anterior, inadequado, e esse pensamento informal ou uma memória insuficiente. Então, o comportamento de um aluno, a forma como ele está naquele momento em que vai ser repassado o conteúdo, a forma como o professor fala, a forma como o professor age, faz com que esse aluno aprenda de maneira equivocada, tudo bem? E a gente colocou o nosso objetivo como sendo que o objetivo desse trabalho foi identificar e analisar a natureza das dificuldades apresentadas pelos alunos do ensino médio em trigonometria, de maneira específica, volto a dizer, das funções trigonométricas, e a forma como os professores ensinam especificamente o tópico de funções trigonométricas, fazendo os alunos tenderem ao erro ou a um equívoco, que são as misconceptions, tudo bem? Então, dando continuidade aqui na nossa apresentação, é claro que é necessário que haja uma fundamentação teórica, então nós escolhemos dois aqui para que a gente possa estar fazendo as colocações, tá bom? Então, certas relações conceituais que são adquiridas podem ser inadequadas dentro de um determinado contexto. Nós temos tais relações como equívocos. Um equívoco não existe de forma independente. Isso é muito importante, ó. Um equívoco não ocorre de forma independente. Vamos destacar aqui, ó. Não existe, não ocorre de forma independente, mas é dependente de uma certa estrutura conceitual existente. Então, de acordo com Pines, 1985, que já vem há um bom tempo falando sobre essa questão dos equívocos que ocorrem na formação do conhecimento da pessoa, então ele faz uma ligação, tá? Ninguém tem um conhecimento equivocado de maneira só. Então,
ou vai ter uma relação existente entre professor e aluno, vai existir o meio, vai dar condição para que esse aluno ele possa aprender de maneira equivocada, tudo bem? A linguagem, o comportamento. Então, tudo isso daí está diretamente ligada, não estou dizendo que são todos, mas vão existir pontos que farão com que o aluno ele aprenda de maneira equivocada, tudo bem? E os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, ele fala que a avaliação em suas dimensões processual e diagnóstica é tratada como parte fundamental no processo de ensino-aprendizagem, por permitir detectar problemas, corrigir rumos, apreciar e estimular projetos bem-sucedidos. Então, os PCNs, eles vão te dar uma condição de quê? De você observar isso aí no teu aluno através de quê? Através de avaliação, tá bom? Através de, ó, ele coloca aqui, através de um processo diagnóstico, tudo bem? Que a gente conhece através das nossas avaliação, tá? E nisso vai nos permitir o quê? Que a gente possa detectar alguns problemas, tá bom? Corrigir e a partir daí apreciar e estimular processos, tudo bem? Então, eu me baseei exatamente em pins e nos PCNs para que a gente pudesse estar fazendo esse vídeo de apresentação. O que é que eu vou me basear para que a gente possa estar futuramente escrevendo, tudo bem? Então, algumas causas de misconceptions no ensino de funções trigonométricas. Vamos lá. A primeira delas, que eu percebi dos alunos, é a questão da conceitualização. Vamos falar um pouco aqui de funções trigonométricas. Como não existe um currículo obrigatório nas escolas em que ele vai trabalhar a independência de conteúdos, então o professor ele tem livre arbítrio para que ele possa escolher o conteúdo que ele possa começar a trabalhar. Então, quando se fala em funções trigonométricas, a gente está trabalhando com alunos do segundo ano do ensino médio, mas quando a gente fala de função, a gente se reporta a trabalhar alunos do primeiro ano. E lá no primeiro ano, quando o aluno trabalha função, que até hoje é uma definição em que existe muitas teorias e que ainda muitos professores estudam a forma da conceitualização de funções, e lá, noção de função, a gente vai ter muitas definições. E essas definições, elas são necessárias para que a gente estude funções trigonométricas. E que eu destaquei aqui, o que vem a ser o domínio de uma função, o que vem a ser uma imagem, a ideia de crescimento, decrescimento de função, o que é uma função periódica, que inclusive poucos são os livros que trabalham a ideia de função periódica, paridade de uma função, tá? Se a função ela é par, se ela é ímpar, se ela, a função é bijetora, é injetora, sobrejetora. Então, a gente tem a ideia da representação gráfica de uma função no plano cartesiano. Então, esse conjunto de definições que nós temos lá no primeiro ano do ensino médio, esses conteúdos também serão vistos aonde? Em funções trigonométricas. E aí, um outro ponto que eu chamo a atenção é a questão do distanciamento entre os vários conceitos de função vistos lá no primeiro ano do ensino médio e a forma como é vista as funções trigonométricas no segundo ano, tá? Observem, entende-se que no primeiro ano você vai ver todas as funções, todas as definições e começam a ver as funções de maneira específica, função afim, quadrática, modular, exponencial e logarítmica. São, você vê esses tipos, 5 tipos de funções específicas do primeiro ano, tá? Aí você vai para, o aluno vai para o segundo ano. O professor, muitos, pela minha experiência, já vi professores, e eu mesmo já comecei a trabalhar no segundo ano com matriz determinante sistema, já comecei a trabalhar na turma de segundo ano por trigonometria, beleza. Para quem começa o segundo com trigonometria, reduz ainda o tempo, tá? Para que o aluno reveja novamente as funções trigonométricas. Porém,
para que se chegue até as funções trigonométricas, tem que percorrer todo o caminho da trigonometria para que possa ser aplicado lá em funções trigonométricas. O aluno ele tem que saber os valores notáveis dos ângulos, o aluno ele precisa saber a transformação, ele precisa conhecer o ciclo trigonométrico, ele precisa saber as reduções ao primeiro quadrante, enfim, o aluno, além de saber muitas coisas sobre funções, tá? É necessário que também ele conheça a parte introdutória de trigonometria, para que ele faça uma aplicação no estudo de funções, tudo bem? Então, isso é que eu vejo como grande problema que causa nos alunos, que causa as misconceptions, tudo bem? É que os alunos tendem ao erro devido à quantidade de informações que eles precisam para que ele possa estar entendendo, para que o aluno ele possa ter habilidade suficiente para que ele possa entender o assunto de funções trigonométricas. Então, é um assunto muito dependioso, tudo bem? Outro ponto que eu observei que o aluno ele pode ter dificuldades, tá? No aprendizado, que ele tenha é a descalculia, tá? Que nada mais é do que uma dificuldade de aprendizagem apresentada na disciplina de somente de matemática, na qual ele se caracteriza pela dificuldade de fazer operações em matemáticas. Eu preciso aqui na trigonometria somar, multiplicar, dividir, fazer cálculo de potência, tudo bem? E um ponto que eu considerei muito importante, que é a linguagem acessível, tá bom? Então, juntei esses 4 pontos e se o professor ele conseguir perceber que o aluno vai ter dificuldade, que o aluno ele vai aprender de maneira errada, e às vezes o professor ele tende a colocar os famosos bizus, as técnicas, mas às vezes é necessário que o aluno ele aprenda a teoria, a aplicação dessa teoria. E uma linguagem mais acessível seria bem interessante através dos professores tratarem os nossos alunos, tudo bem? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos em que os alunos podem errar em relação inicialmente a gráfico de funções trigonométricas. Aqui eu quis especificar somente a função seno e a função cosseno. O que é que a gente percebe? Que primeiro, muitos alunos vão ter dificuldade, tá, da caracterização do π, tá, como valor 3,14, e aqui a caracterização em radiano, apesar de ser o mesmo π. E aí o professor define o que vem a ser uma função seno, define o que vem a ser uma função cosseno, já não revisa o que vem a ser função, aí fala que tanto na função seno quanto na função cosseno, o domínio é o conjunto dos números reais, a imagem vai variar do -1 até o 1, tá? Que o período dessa função é 2π, então ele vai colocando informações e o aluno não vai ter uma ligação de onde é que ele está tirando tudo isso daí. E o que eu vejo um dos maiores problemas vistos em funções trigonométricas. O professor cria o gráfico da função seno e chama ele de, isso aqui vai ser chamado de uma senoide. E o professor conclui do lado paralelo do quadro e chama isso aqui de cossenoide, tá? Então, fica uma coisa muito bonita, e aí o aluno é obrigado a enxergar que o gráfico é a função seno, da função seno e da função cosseno. E ainda tem mais. Vejo muitos professores dizer, é o gráfico da função seno quando é um S de seno. É um gráfico da função cosseno quando representa um C. Tá aqui um C, tá? Em cima. Então, isso aqui representa o cosseno. Aí o aluno fixa na cabeça que isso daqui é um S de seno, que isso daqui é um C de cosseno. E aí ele vai resolver algumas questões e ele vai errar. E o que é que a gente observa? Observa simplesmente que esses dois gráficos são iguais. Deixa eu apagar aqui novamente. Esses gráficos é a mesma coisa um do outro. O que é que a gente pode observar?
que o gráfico da função seno e cosseno são iguais. O que é que acontece do seno para o cosseno? Simplesmente o gráfico da função cosseno, ele vai mover-se π sobre 2 para a esquerda, tá certo? Então, se ele fizer isso daqui, eu vou ter exatamente o gráfico da minha função Q, eu vou ter o gráfico da minha função cosseno, tá ok? Então, simplesmente ele vem aqui, ó, e passa para cá. Eu vou ter o gráfico dessa função. Então, visualmente, para o aluno que já está tendo dificuldade dessa quantidade de informações, o professor dizer que isso aqui é um S, isso aqui é um C, ele vai achar fácil, mas nem em todas as questões ele vai buscar ter dessa maneira, tudo bem? Então eu percebo que isso aqui é uma forma errônea do professor estar ensinando e também do aluno estar aprendendo, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Olha só, eu busquei em alguns livros da rede pública alguns exemplos, deixa só, alguns exemplos e que eu vou fazer uma análise aqui, tá bom? Então, observe essa questão, a questão de número 5, onde ele diz de maneira bem direta, observe o gráfico. Então, esse gráfico apresenta a função f de reais em reais qual? Então, você marca qual dessas alternativas é correta. Então, o aluno vai dizer, ora, o professor disse que o S é seno, então C é cosseno. Então, ele vê que isso aqui é um S, então, ele vê com a alternativa ou é letra B ou é letra C. O aluno já atendeu ao erro por imaginar, por pensar que essa curva parece o quê? Um S. E parece mesmo, gente, ó, parece um S. Então, o aluno marcaria ou letra B ou letra C. Mas, na verdade, essa questão aqui, a alternativa correta é letra A. Então, aqui tem por trás a amplitude, tem o período que é feito a análise, mas de maneira imediata, o aluno já erraria por eliminação de alternativa, pensando que isso aqui seria um gráfico de uma função seno, tá bom? Então, eu particularmente vejo que essa questão está fora da realidade, inclusive a sua aplicação, tá bom? Essa questão de número 11 eu já vejo como uma questão muito boa, pois ela pode ter uma aplicabilidade principalmente na região de Belém, onde diariamente é falado sobre a questão das marés. Então, uma questão que tem uma aplicabilidade, que o professor pode tratar de uma linguagem bem específica, ao qual os alunos têm conhecimento. Aí pode ser trabalhada a etnomatemática, pode estar sendo trabalhado um modelo, uma modelagem matemática. Ele diz o seguinte: a altura H em metros da maré em certo ponto do litoral, em função do tempo, é dada aproximadamente pela expressão H de T, então ele dá toda a função trigonométrica, no caso seno, e aí ele pergunta a altura máxima, a altura mínima, que é o que ele vê nos telejornais e em sites, a altura máxima da maré, a altura mínima em tal horário. Então, é uma coisa que o aluno, no segundo ano, ele já conhece. Então, eu considero aqui uma questão muito boa para ser trabalhada. Pode-se fazer uma adaptação, o aluno vai entender e o professor poderá estar estimulando ao aluno que ele consiga estar enxergando uma aplicabilidade do assunto de funções trigonométricas na questão das marés, tá bom? Essa questão de número 26, tá? Eu não considero uma questão muito boa, uma questão que tende o aluno a errar, criar uma contradição. E o seguinte, o gráfico a seguir mostra a posição em função do tempo de uma partícula em movimento harmônico simples. E aí ele dá essa função, tá? X igual a cosseno de ômega t mais φ. A partir do gráfico, encontra as constantes. Aí o aluno olha, x, se é uma função, o professor fala que a gente chama isso aqui é de f de x ou de y. E aqui é uma função, o quê? Uma função cosseno. E o professor disse que isso aqui parece um S, esse aqui é um gráfico de uma função seno. Meu Deus, se essa questão está certa, então o aluno pode pensar dessa forma. Então, é uma forma, uma aplicação que faz com que o aluno tenda ao erro, tá bom? Então, gente, como é uma apresentação rápida, então foi dessa forma que eu vi com que o aluno ele pode estar errando, pode buscar conceitos errôneos até mesmo do comportamento do professor, tudo bem? Então, o que tratamos nesse trabalho
São exemplos de situações envolvendo as funções trigonométricas e as possíveis misconceptions relacionadas a este conteúdo, situações que passam despercebido pelos alunos, ou quando questionados, faz com que os alunos errem ou não consigam desenvolver o cálculo, entre outros fatores. Nesse contexto, as metodologias aplicadas ao ensino de matemática em conjunto com atividades investigativas proporcionam um diferencial para o aluno, pois além de demonstrar possíveis aplicações do conteúdo, induz o estudante a coletar informações, analisar essas informações, desenvolver hipóteses, demonstrar matematicamente um modelo, realizar testes e refletir sobre o produto obtido e o processo, fazendo com que as possíveis misconceptions sobre funções trigonométricas sejam consumadas. Bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido, foi colocado de uma maneira bem rápida, e as nossas referências bibliográficas foram os PCNs, dois textos em inglês, um do curso e do Pines, tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado a toda a comunidade que está estudando sobre misconceptions em conteúdos de matemática. Deixa eu minimizar aqui. Então, eu espero que com essa apresentação eu possa ter ajudado aos amigos, aos futuros professores que estejam estudando nessa área. É importante, pois é uma área recente em que a gente está procurando ainda mais aprofundar e criar documento para que a gente possa estar ajudando mais ainda futuros professores que possam estar estudando essa área.